Salve, salve rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo. Hoje para falar sobre uma coisa ruim, que é essa indefinição aí sobre a saúde do Paulinho, nosso atacante, contratado a peso de ouro. Chegou no início do ano com o discurso de fazer história no Palmeiras, etc. E com a prerrogativa de que poderia jogar apenas ali em abril, em maio, e que estaria apto, né, na principal competição que o Palmeiras participaria nessa temporada, que é justamente aqui. Nós estamos aqui ansiosos para que chegue logo o dia 15 de junho, às 7 da noite, contra o Porto, lá nos Estados Unidos. Mas, ao que tudo indica, o Paulinho não terá plenas condições de jogo. Essa é a informação. E provavelmente será reserva. Provavelmente será reserva na equipe do Palmeiras lá no Mundial. A gente vai falar mais sobre isso. Eu vou reagir aqui a uma opinião do grande Paulo Massini lá no Band Esportes, falando mais sobre essa questão do Paulinho. E aí a gente discute um pouco mais, mas antes, claro, deixa o like aqui no vídeo para fortalecer o canal, para espalhar o conteúdo. O canal incipiente ainda, começando aqui no YouTube, sozinho, né? Ainda continuo lá no Futeboteco, claro, a empresa também é minha, o canal também é meu. Estamos lá firmes e fortes, mas também abrindo os horizontes para caminhos individuais aí, eu com o meu canal, o Rodolfo com o dele, enfim. Nós falando dos nossos times para vocês, e buscando mais e mais pessoas assistindo a gente aqui. Então compartilha aí o canal com seu amigo palmeirense. Você que não é palmeirense, mas gosta do meu trabalho, gosta do Futeboteco, então seja bem-vindo. Vamos falar mais sobre o Paulinho, que eu confesso que tive uma grande expectativa quando o Palmeiras fez essa contratação. Fiquei bem empolgado no começo do ano. Gostei muito, sobretudo quando veio o Vitor Roque. Já comecei a imaginar um time com os dois no ataque, um time de velocidade no ataque, um time forte, de transição, de qualidade técnica, porque o Paulinho pode ter jogado pouco, né? Foram 11 partidas com a camisa do Palmeiras até o momento, 2 assistências, 1 gol contra o Sport Cristal na última rodada da Libertadores, na fase de grupos. Num frango do goleiro, vale ressaltar, mas ele entrou muito bem, se movimentando, enfim. Você vê nitidamente, se você entende um pouco de futebol, você consegue perceber que o Paulinho tem muita qualidade mesmo, sobretudo para jogar aqui nos nossos quintais, no futebol brasileiro, no futebol sul-americano. Ele ainda rende muito, tem idade, é jovem, mas tem essa questão da tal da lesão na canela, lesão por estresse na tíbia da perna direita. Fez uma cirurgia com o Dr. Rodrigo Lasmar lá no Atlético Mineiro. Dr. Rodrigo Lasmar, que é médico da seleção, ou foi médico da seleção durante muito tempo, e disse que o prazo seria de 4 a 6 meses. E o Palmeiras sabia disso. O Palmeiras sabia desse prazo, e mesmo assim fez o investimento, ainda cedeu o Alan da base e também o Gabriel Menino. E mesmo assim, o Paulinho voltou e continua sentindo dores. A informação é que o Palmeiras tem feito um trabalho de contenção de carga, tem segurado ele um pouco ali nos treinamentos. Outra informação também dos amigos do nosso palestra é que o Paulinho tem tido dificuldades para se recuperar de um jogo para o outro. Ou seja, participa do jogo ali igual ele fez no último domingo contra o Cruzeiro no Mineirão, entrou no segundo tempo, desempenhou, deu uma mudada na cara do Palmeiras no jogo, se esforçou bastante e aí chega na recuperação na segunda-feira, não consegue se recuperar como os outros jogadores, precisa de mais tempo, precisa ser poupado, enfim, é uma situação que, na minha opinião, é um pouco frustrante. E aí eu quero entender de quem é a culpa. De quem é a culpa? O Palmeiras antecipou o cronograma de recuperação do Paulinho? Será que o Palmeiras forçou essa volta do Paulinho ali nas finais do Campeonato Paulista, como a gente leu em algumas informações por aí, que, não, o Paulinho tem condições, o Paulinho vai jogar, o Paulinho tá se sentindo bem, agora vai, etc. E não, ele estreou no dia 12 de abril, entrando no segundo tempo contra o Corinthians, em Barueri. E depois não conseguiu jogar, entrou de titular apenas em um jogo contra o São Paulo, em Barueri. Assim, e aí chega na principal competição, a competição que todos estão esperando, que o Palmeiras investiu para ir lá, não para ganhar o título, repito aqui novamente, mas para
competir, para não fazer feio, para ir com um time qualificado, com um elenco robusto, com um elenco equilibrado, como é o nosso elenco. Mas aí o Paulinho, que é o camisa 10, um dos principais jogadores, uma das principais contratações, não só do Palmeiras, mas na temporada. E aí o cara não chega em condições, sinal que alguém errou, né? Alguém errou nessa. Eu não engulo. Tô bastante decepcionado com essa do departamento médico do Palmeiras. E aí relembro aqui outro caso também, de um jogador que saiu do nosso elenco, que não quis, segundo as informações, fazer cirurgia, procedimento cirúrgico e tal, que foi o Zé Rafael, que ainda, na minha opinião, tinha lenha para queimar, mas preferiu, enfim, sair e chegou lá no Santos e foi para a mesa de cirurgia e tá recuperado e tá 100%. Ou seja, por que não fez esse trabalho no Palmeiras? O que está acontecendo no departamento médico? O Palmeiras é um clube muito fechado e pouco transparente no tempo de recuperação dos jogadores, nas informações. Enfim, a gente como torcedor aqui fica perdido e fica ansioso, fica angustiado de saber como anda a saúde dos jogadores que às vezes estão no departamento médico. Enfim, é uma situação bem complicada e bem chata, assim, bem frustrante, porque a ideia do Abel era chegar nesse Super Mundial aí no meio do ano com um time na ponta dos cascos, com todo mundo bem fisicamente. E a princípio, talvez a nossa principal contratação da temporada, o nosso atacante, o homem de ataque com mais qualidade técnica, não tenha plenas condições, vai ser reserva. Enfim, é assim que iremos para o Mundial. É uma incógnita, mas vamos lá no Band Esportes para a gente reagir ao grande Paulo Massini. Um abraço pro Massa. Ontem falei com ele aí sobre o canal e tudo. Ele deu uma opinião que eu concordo bastante. E aí a gente comenta lá no G4 dos amigos Rodrigo Vessone, do Tirone, do Arnaldo. Vamos ouvir aqui o que o Massa tem a dizer. A recuperação do Paulinho, de acordo com o Palmeiras, vamos falar assim, de pessoas próximas que participaram. Peraí, acho que deu uma travada aqui. Disso, é uma recuperação normal. Ele fez a cirurgia em abril, em dezembro, voltou aos trabalhos em abril e gradativamente ele foi sendo colocado em campo. A carga começou com 35 minutos. Beleza, quando passou para 60 ele sentiu dor. A partir daí, você precisa entender o que está acontecendo. O que é essa cirurgia que o Paulinho sofreu? É uma cirurgia simples, cara. Cirurgia osso, quando fratura, é relativamente simples. É muito mais difícil curar tendão, articulação, menisco, joelho, tornozelo. Cara, fratura em osso é mais simples de resolver. O que gerou a fratura por estresse? O que é fratura por estresse? O osso adoece por causa de uma infecção na membrana que reverte o osso e isso acaba enfraquecendo o osso e você vai dando pancada em cima ali, até ele fraturar. O Paulinho jogou um tempão com este osso fraturado. Beleza, essa cirurgia foi bem feita e está curada. O que está acontecendo agora? Ele ainda sente dor no local. É preciso que o músculo que sustenta essa região da canela seja forte o suficiente para que ele não sinta dor. Não é uma dor lancinante, não é uma dor que é um incômodo. Então, o que o Palmeiras fez até aqui? Não havia, pelo olhar do Palmeiras, a necessidade que ele jogasse 380 minutos, certo? Ele jogou 300 minutos em 11 jogos e nenhum deles foi titular e não completou nenhum dos jogos. É pouco, é muito pouco. Isso é um fato. Então, o que se espera... Ele começou contra o São Paulo, né? Em Barueri, mas não terminou o jogo. Saiu no segundo tempo. Espera do Paulinho. Ele não está pronto para o Mundial. Ele não vai jogar 90 minutos no Mundial. Ele ainda não está recuperado. E depois que voltar, aí sim vão fazer um novo cronograma de trabalho para ele. Se decidirem por uma nova cirurgia, o que eu ouvi é de uma espécie de... como é que fala? Raspagem, uma limpeza próxima ao local. Foi o que eu ouvi. Eu não sou médico, eu não entendo nada disso, tá? E não... Isso é uma incógnita ainda, né? Imagina perder o Paulinho pro restante da temporada, o cara fazer 11 jogos. E aí, a nossa querida presidente disse no começo do ano, né, que não contratava jogador no DM. Do Neymar ela acertou, né? O Neymar tá lá no DM, não consegue jogar pelo Santos. Agora, a nossa principal contratação, nosso camisa 10, que custou 20 milhões de euros aí. O Vitor Roque foi mais caro, né? Foi 25 milhões de euros, uma coisa assim. Mas o Paulinho foi um pouco menos. Mas
Enfim, Paulinho muito técnico, jogador que agregaria muito, como eu disse. Segundo o Massa aí, conversou com as pessoas lá do Palmeiras, não vai começar jogando o Mundial de Clubes. Não é abrir a perna do cara, quebrar de novo, botar a pina outra vez, mais 6 meses. Tá? Seria uma coisa parecida, até um exemplo que um médico me deu. Se você comparar com lesão no joelho... É uma artroscopia, uma limpeza. Exatamente. Então, há algo a ser feito. Pode ser que precise, pode ser que não. Pode ser que o organismo dele ande. De todo modo, quando você investe um dinheiro desse num jogador, num ano especial que tem este campeonato diferente para disputar, deu errado. É possível dizer que deu errado. Porque ele não vai estar à disposição para jogar 90 minutos. Quer dizer, ele está à disposição, mas é preciso ter cautela com a... Exatamente. Mas eu imagino que se fosse um torneio menos importante, talvez retiraria ele, para ele cuidar, seja operando ou não, para que, reta final, vem Libertadores, Brasileira, Copa, aí eu quero você daqui um mês e pouco bem, tá? Mas no Mundial você não convence nem o jogador a ficar fora. Pode nem ser ele que isso seja fora. feito no final do ano, inclusive. E não convence. Porque, né? E não convence, não, também. E vai contra todo o movimento que o Palmeiras fez. Vou falar aqui, é Paulinho e Vitor Roque. Gastou, sei lá quantos. 43 de euros nos dois. Nos dois, né? Era para os dois estarem no Mundial. O Vitor Roque também não é titular. Não tô falando que ele é grosso. É outro ponto também, que eu falei aqui ontem no canal. O Vitor Roque é mal utilizado pelo Abel Ferreira. Mal utilizado pelo nosso treinador. Vai uma crítica. O Vitor Roque é um jogador de receber a bola em profundidade. E atacar a linha, a última linha, atacar o espaço. Ele não teve até agora uma chance criada pelo time, pelos meias, pelo lateral, enfim. Qualquer jogador de meio de campo ali atrás, enfim. Não teve ainda uma jogada que o time acionou o seu camisa 9. Isso pra mim é papel do treinador. Desculpa, gente. Isso é papel do treinador. Os gols que o Vitor Roque fez até agora no Palmeiras foram gols de mérito dele. De mérito dele. O gol contra o São Paulo, de sustentar no pivô o Ferrarese ali, fazer o toque pro Felipe Anderson, aproveitar no rebote oportunista. O gol contra o Cerro Porteño, que ele perde no final do primeiro tempo, um gol inacreditável. A internet vai abaixo. Eu fiquei constrangido assistindo a partida, assistindo aquele lance. E depois no segundo tempo ele dá a volta por cima, ele mesmo cria a jogada e faz a jogada em cima da defesa do Cerro Porteño, faz um golaço. Então não é uma jogada criada pelo time. O Flaco Lopes tem tido mais oportunidades criadas pelo time do que o Vitor Roque. Esse ponto levantado pelo Tironi, eu concordo. Os dois atacantes do Palmeiras de nível europeu, que o Palmeiras desembolsou uma bala para trazer, ainda não engrenaram. Um por questão física e o outro, pouca gente fala, por questão tática. E aí, questão tática envolve nome e sobrenome, Abel Ferreira. Não vale, Tem nada, é isso. Mas o fato... movimento feito pelo Palmeiras foi no sentido de, eu vou ter esses dois caras aqui e tal. Não vai ter. Pelo menos um não vai ter, o Massa acabou de falar. E só para não deixar passar, né? Lembrar um pouquinho da frase da Leila, o Palmeiras não é um hospital, não é não sei o que lá. Não deve falar faz parte, né? Faz parte do... Mas enfim. Pois é. Os amigos aí estão corretos. São algumas questões que a gente tem na véspera desse torneio. Nem tudo são flores. Eu não vou ficar aqui dourando a pílula. Ontem destrinchei o elenco do Palmeiras aqui, dando a minha opinião sobre todos os jogadores, os destaques e os que não são destaques ainda. E os dois atacantes, como eu disse. O Paulinho por uma questão física. E aí eu levanto novamente aqui a pergunta. De quem é a culpa? Por que ele não chegou em condições ideais, físicas, clínicas, para jogar a principal competição que ele foi contratado para? Por quê? Ninguém fala. O departamento médico do Palmeiras em silêncio. Por que o cara não vai chegar em plenas condições no Mundial? O Palmeiras acelerou o processo de recuperação do Paulinho? Pô, se foi isso, desculpa, gente. É um erro. É um erro. Se foi acelerado o processo que, segundo o Dr. Rodrigo Lasmar, repito, de 4 a 6 meses, operou em dezembro, é agora que ia estar vencendo o prazo de recuperação. Então o Paulinho tinha que estar voltando agora. O Palmeiras o quê? Imaginou que conseguiria, dentro da sua qualidade, do seu mérito, do seu departamento médico super
condecorado aqui no futebol brasileiro, conseguiria recuperar o Paulinho. E a verdade é uma só, não recuperou. Não recuperou. E trouxemos um jogador lesionado pagando 20 milhões de euros. Eu espero que, enfim, ele ainda tem muito tempo de contrato, é novo. Como disse o Massa aí, se precisar passar por um processo cirúrgico depois do Mundial, pode ser que seja um processo tranquilo, uma raspagem ali no osso, enfim, para tirar essa dor. E eu espero que o departamento médico se pronuncie, né, gente? Pelo amor de Deus, o Palmeiras aí, tão elogiado, um clube profissional, um clube estruturado e assim, zero transparente com a própria torcida, com o próprio consumidor ali, com as pessoas que são a razão do clube existir, zero transparência, assim. Eu acho que o torcedor merecia, no mínimo, saber as informações básicas aí, que são de interesse público, que deveriam ser veiculadas e tal, pelo clube, né? Mas infelizmente o Palmeiras é um clube muito, muito, muito fechado em relação aos outros. E eu não entendo muito bem o porquê disso. Confesso que acho uma bobagem. Mas quero saber a opinião de vocês. E aí, vocês estão frustrados com o Paulinho? Ainda tem esperança? Acham que mesmo malha aí, mais ou menos, no Mundial ele pode fazer a diferença pra gente? Comentem aí a expectativa de vocês. Passando aqui nessa sexta-feira, um videozinho mais curto pra vocês. Então, comenta, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos palmeirenses. E vamos fazer crescer aqui o nosso espaço. Porque aqui é nosso, rapaziada. É nosso pra gente falar do nosso Verdão. Demorou? Grande abraço, bom fim de semana a todos. E eu volto aí no próximo dia pra falar mais de Palmeiras. Demorou? Tamo junto. Valeu, avante palestra.